Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis, e assim bebereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. boa noite. Bem, hoje eu vou fazer uma dobradinha com o Padre Osvaldo. Hoje eu vou fazer uma dobradinha com o Padre Osvaldo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre o sacramento da ordem, depois vem ele com toda a propriedade e fala pra gente. Pode ser assim? Vamos lá. O que eu separei para vocês hoje? Como a gente está aqui com pouco tempo, né? Então vai ser um conteúdo bem resumido. Vocês lembram desse quadrinho? Nossa, mas não dá pra ler, né? Mas já está passando o último também. É. Quê? Dá para falar que está passando o último. Na última matrimônio, o Ivan já falou. Já? Já, ué, na última aula, não precisa. E a unção? A unção você não falou? Tá tudo fora da hora. Eu tinha arrumado, esqueci. Não tem problema. Bem, então vocês não vão conseguir ler, também não tinha problema nenhum estar estampado, né, gente? Porque não dá pra ler daqui, né? Lá de onde vocês estão. Mas eu vou passar aqui então rapidinho para vocês sobre o sacramento da ordem, né? Então, um resumo, tá? Qual que é a matéria desse sacramento, né? A imposição das mãos do bispo, né? O bispo impõe as mãos sobre o ordenado. Depois eu vou explicar para vocês tudo isso. Isso aqui era só um resumo, porque teoricamente isso ia no final da apresentação de hoje, né? E qual que é a forma, né? É uma oração consecratória na ordenação. É a oração que o padre faz. São 3 graus São 3 graus, né? Então a gente tem esse sacramento em 3 graus. E para cada grau nós temos uma oração diferente. Não tinha sentido colocar todas as 3 aqui para vocês. Mas vocês podem consultar o catecismo, porque todas as 3 estão lá, né? Pelo menos algum trecho mais importante. Diaconal, sacerdotal e episcopal. Nós vamos falar disso, mas são 3 graus de. Falta essa palavra. De ordenação. De ordenação, exatamente. Obrigada, Gui. Quem que é o ministro ordinário? É o bispo, né? O bispo que impõe as mãos. Então a gente lembra que alguns sacramentos são sacramentos que os noivos são os ministros, né? No batismo, o diácono também pode ser ministro. Para esse sacramento, o ministro é o bispo sempre, né? E a graça dá ao padre o poder de celebrar a missa e outros sacramentos, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse sacramento. O sacramento da ordem é um sacramento de serviço. Lembram que o Ivan falou na última aula sobre o sacramento do matrimônio, que era um sacramento de serviço? Os 3 primeiros sacramentos da iniciação, eles são sacramentos para a nossa vida, né? Então a gente recebe a graça. Esses sacramentos, o de matrimônio e ordem, são sacramentos para a santificação de outra pessoa, né? Então por isso que eles são chamados sacramentos de serviço.
É isso mesmo. Eles estão fora de ordem, os likes. A gente tem, desde o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, né, prefigurações do que seria o sacerdócio de Jesus Cristo. Vocês se lembram que o Ivan já falou, o Ivan foi aqui, que falou sobre o sacerdócio de Melquisedeque? Fui eu? Eu não fui. Bem, lá no Antigo Testamento, Deus já separou, Ele nunca deixou o seu povo sozinho, né? Ele já separou as pessoas, Ele já distribuía ministérios, Ele separou uma das 12 tribos para ser a tribo dos sacerdotes, né? Que é a tribo de Levi. Então Ele separou. Ele nunca deixou o povo sozinho, né? Mas é claro que Jesus ainda não tinha chegado, né? É uma prefiguração. Quando Jesus chega, Ele chega como um sacerdote único. Ele tem um sacerdócio único, né? Como o sacrifício que Ele fez foi um sacrifício único. Entendem? E é interessante porque quem é o sacerdote? Sobre isso a gente já falou antes, em algum momento aqui para vocês, né? Porque os temas vão se misturando. O sacerdote é aquele que oferece sacrifícios e que oferece orações, né? É isso que o sacerdote faz. E a partir do sacerdócio único de Jesus Cristo, Ele faz isso. O padre faz isso na pessoa de Cristo, né? É mais ou menos isso. Estou um pouco confusa hoje, né, gente? Não estava preparada. Ainda bem que eu rezei. Vocês estão rezando? Tem alguém rezando aí? Pode começar, por favor. Porque quando é assim é porque vai ser bom, né? Porque Deus vai fazer uma obra, né? Então, Jesus Cristo chega com esse sacerdócio único, né? E Ele faz o sacrifício que é um sacrifício único. Não é que Jesus morreu várias vezes, Ele morre a cada missa. O Ivan já falou isso para nós, né? Jesus não morre de novo a cada missa e a gente não lembra a cada missa da morte do sacrifício de Jesus. Mas a gente vive aquele mesmo sacrifício a cada missa. Então, quando o ministro impõe sobre o bispo, impõe sobre outro bispo a sua mão, e a ordenação de um bispo, ela não envolve um único bispo, né? Tem que ter mais de um bispo. Eu não sei como que é o ritual, mas é mais de um bispo para ordenar um outro bispo novo, né? Quando esses bispos fazem isso e dão para esse bispo que está sendo ordenado esse poder, né? Aqui no catecismo. Dani, pega o meu catecismo ali, por favor, filho da minha mão. Deixa eu ver se tem aqui isso. Não tem. Meu catecismo e meu caderno. Quando ele impõe e ele dá para esse novo bispo esse poder, o poder que ele está dando é aquele mesmo que Jesus, muito obrigada, filho, é aquele mesmo poder que Deus deu aos seus apóstolos, né? Então ele recebe isso de forma plena. A ordenação do presbiterado, né, dos presbíteros, que são os nossos padres, os nossos sacerdotes, ela é uma ordenação plena, ela é igual em dignidade, né? Mas o padre não tem o mesmo poder que o bispo tem, entendem? Né? Os poderes deles são limitados, porque o poder do bispo é o poder de pastoreio de uma igreja grande, né? E ele é corresponsável com outros bispos por toda a igreja, né? O padre cuida da sua paróquia. O bispo, ele já olha mais além, né? Junto com os outros bispos também. Então é tão bonito a gente pensar que sim, foi um jeito que Jesus arrumou de manter
pessoa de Jesus, né? Em Cristo persona. Faltam vários. Quê? Ah, é? Tá falando sobre todos ainda? Figura depois. E confissão também. É. Ah, eu pensei que tivesse falado da minha ausência. Olha só, gente, desculpa, tá vendo? A unção estava ali mesmo, desculpa. Eu não sabia, estou fora da hora. E aí vamos falar um pouquinho sobre a diferença do sacerdócio batismal e do sacerdócio ministerial. Então, o sacerdócio ministerial é desse que a gente está falando hoje, né? Que o padre, o bispo ou o diácono, né? Porque nós também temos a ordenação do diaconado, né? O diácono, eles vão receber o sacerdócio ministerial, né? E o nosso sacerdócio que a gente recebeu pelo batismo é um sacerdócio batismal. Eu já falei sobre isso quando eu falei do batismo para vocês, né? Da diferença desses dois sacerdócios. Então, o sacramento da ordem, ele permite que o padre, né? E que o bispo, enfim, ele haja na pessoa de Cristo e em nome de toda a igreja. Quando eu falo em nome de toda a igreja, vocês podem ter a impressão que eu estou dizendo assim, Bíblia é um representante nosso, é como se fosse um representante de classe, né? É aquele que igual eu fiz aqui agora com a Dani, né? É aquele que a professora vai lá e fala, pega o papel de todo mundo, Joãozinho, aí o Joãozinho vai lá e pega todo mundo e oferece no altar, né? Na hora do ofertório, por exemplo, a oração de todo mundo. Não, ele não é um representante. Ele não está ali na pessoa de Cristo. Cristo não é a cabeça da igreja. Então ele representa a igreja mesmo, né? É por Cristo, né? Não é um representante nosso. E isso é importante a gente entender. Tudo bem. E isso é importante a gente entender. Por quê? Porque ele está na pessoa de Cristo quando ele traz a graça, né? Quando ele realiza o milagre, quando ele faz o milagre da consagração, por exemplo. E ele está na pessoa de Cristo quando ele leva a Deus todos os nossos pedidos, todas as nossas orações. É linda a oração da coleta, né? Quando ele junta tudo aquilo do ofertório e eleva para o céu, né? Quem
sacerdote. Ele não é um sacerdote ministerial, ele não recebe isso, né? Ele estaria a serviço do sacerdote ou do bispo, né? Como a gente tinha aqui o diácono Alexandre, né? E se Deus quiser, teremos sempre algum aqui por perto, né? Vocês sabiam que homens casados podem ser diáconos, podem receber esse sacramento da ordem na condição de diácono? Mas que depois que um leigo, por exemplo, um celibatário é recebida a ordenação dele de diácono, ele já não pode se casar. É interessante, né? Está escrito isso no catecismo, eu não sabia. Eu não sabia disso, foi uma curiosidade, né? Outra coisa importante é para a gente falar, quem que pode receber, né, esse sacramento? Homens, né, varões. Vivian, por que mulheres não podem? Gente, não sei por que Jesus resolveu assim, não podem. Eu acho que o papel da mulher, talvez, o primeiro papel dela, o mais importante, né, de cuidar da família, dos filhos, né, e mesmo aquelas que não podem ter filhos por algum motivo, né, elas têm um papel diferente. Por algum motivo, é assim, né, só homens. Talvez depois o Gui ou o Ivan consigam explicar isso pra gente em outra oportunidade. Mas fato é que tem que ser homens, né, e eles são escolhidos. Você sabia que ninguém tem direito de ser um padre? Ninguém tem direito de receber, vou voltar, ninguém tem direito de receber esse sacramento, né? Eles são escolhidos por Deus, né? Vivian, mas como assim? Fica tão subjetivo, escolhido por Deus, mas Deus chama mesmo, né? Tomara que o padre Oswaldo conte o testemunho dele de como que foi o chamado de Deus, mas normalmente os padres contam que Deus foi lá e chamou e cutucou. Alguns nunca tinham o plano de ser padres, né? Alguns falavam, imagina, isso não é para mim, eu estou aqui na igreja, mas não é para tanto, né? Mas Deus cutuca, né? Ele vai lá e ele chama, né? Ele chama mesmo. Então não é um direito, né? É um chamado, porque esse é um sacramento que a pessoa recebe. Todo sacramento é graça, né? A gente já falou que ninguém merece, né? Mas essa é uma graça que realmente é imerecida. Essa é a palavra que está lá no catecismo. Imerecida. Deixa eu achar onde que ela está. Não é um direito, é um dom imerecido. Ninguém merece, né? E sobre o celibato, né? Vivian, você já ouviu as pessoas questionarem que é um absurdo o padre ter que ser celibatário, celibato, né? Ele tem que se dedicar só a isso, não poder casar. Acho tão interessante o que fala às vezes quando a gente vai falar sobre isso, né? Vocês deviam, ao invés de ficar reclamando tanto, perguntar para o padre o que ele acha, né? Porque ele topou, né? Ele sabia que era essa regra e ele topou de boa, né? Não era nenhum problema para ele. E nós temos muitos celibatários na igreja que não são padres, né? Nós temos as freiras que são celibatárias, nós temos os frades, nós temos os monges, né? Que podem ou não ser padres, né? E são celibatários. Então, o celibato... Leigos consagrados. Temos leigos consagrados que são celibatários. Então, o celibato não deve ser visto assim como uma coisa que causa algum tipo de estranheza, né? Nós temos várias ordens, né? Ordens de celibatários, né? E as pessoas vivem sim o celibato delas sem nenhum problema, né? Inclusive, quando a gente fala sobre homossexuais, é interessante, outro dia o padre falou, deve ter sido o padre Ailton, ele que costuma falar sobre isso na homilia, né? Os homossexuais, eles são muito amados e muito recebidos, não há nenhum problema, a pessoa nascer homossexual é a condição de vida dela. Eu tenho a minha, você tem a sua, o Bruno tem a dele, cada um tem a sua condição de vida, né? E o chamado é o chamado a viver o celibato, como um leigo consagrado ou não consagrado, né? Então o celibato não é alguma coisa que deva causar estranheza em nós, pelo contrário, é uma circunstância, né? Que algumas pessoas são chamadas a viver. Quais são os efeitos desse sacramento, né? Como todo sacramento, ele é um sinal indelével. Então ele não some, ele não se desfaz, ele não desaparece, né? Ele é indelével, ele está ali e ele permanecerá ali. Pode até ser que por uma circunstância qualquer, esse padre não possa mais exercer as suas funções,
rezar pelos nossos sacerdotes, né? Eles precisam de nós. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Padre Oswaldo ainda não chegou. Vamos fechar os nossos olhos e vamos rezar pelos nossos sacerdotes? Vocês aceitam fazer isso comigo? Sim. Pode ser? Sim. Que oração, Ivana? Quanto tempo tem isso, orar? 8h30. Padre, ainda vai demorar uns 15 minutos, talvez, né? A gente vai fazer aqui uma oração por eles e depois a gente vai abrir para perguntas. Até o Padre chegue, pode ser? Pode dar recado. Vamos mudar o recado, porque depois que o Padre Oswaldo chegar, não vai dar para dar recado mais, viu? Mas depois a gente vai rezar por ele. Diga. Chefa, até recebeu uma flor hoje? Recebi. A gente estava com saudade dela, né, gente? Sim. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada. Agradeço as orações, mas vamos ao que interessa. Bom, eu falei com a grande maioria lá fora, os documentos a secretaria só vai aceitar até o dia 10 de agosto. Tá? Não pode ser depois, porque são muitos certificados, são muitos certificados de batismo, de primeira Eucaristia, depois do Crisma, são muitos documentos para checar, porque nós somos em 130. Não vem todos aqui, mas vocês são em 130. Então é só até o dia 10 de agosto. Outra coisa, no dia 20 de agosto, para quem vai fazer o batismo, o curso que vai ter o batismo do padrinho é só o padrinho, tá? Vocês não vão participar, vocês vão participar do retiro. E o padrinho vai ficar lá em cima no curso de padrinho, tá? Padrinho de Crisma não tem curso, tá? Só batismo. Agora nós vamos falar uma coisa importante. Nosso retiro vai ser espetacular, maravilhoso, tá? Vai começar a partir das 7 da manhã, porque nós vamos servir o café da manhã para vocês. Vocês vão ter o prazer, e nós temos o prazer de tomar café com vocês. Aí vão ter lanche, água durante o dia, o almoço. Aí nós temos palestra, louvor, tem o Santíssimo e tem depois um lanchinho da tarde. Tá? A gente encerra normalmente, se tudo der certo, com a missa das 16h30. E isso tem um custo, é somente da alimentação, tá? Vai estar incluso o café da manhã, o almoço e o lanche, vai suco, água e refrigerante, vai ter fruta, tem sobremesa para o almoço. Se alguém não come carne, né, não é vegetariano ou vegano, me avisa, porque a gente avisa também a pessoa que faz o nosso almoço, né, para providenciar alguma coisa que não seja, né, que vocês não tenham restrição, tá? Esse ano, como todo ano nós que fazemos a comida, aqui os servos é que fazem. Só que esse ano nós vamos dar uma mudada, vamos usar o que o padre já usa em todos os retiros, que é uma pessoa que tem um serviço de buffet e que faz essa comida e que vai ser ótimo, porque o custo mesmo é alto se a gente for fazer. Então agora nós fizemos uma conta, vai sair R$38 para cada um, tá bom? Então eu vou pedir, por favor, para vocês trazerem a semana que vem em dinheiro, e quem não puder, não tiver condições, manda um ok no meu
Gente,